Hoje, 25 de novembro de 2011, tenho aqui ao meu lado uma entrevista rústica, não? Dr. Maurício Vasques, que tem uma fisionomia jovem, escondida pela barba, mas tem aí 10 anos ou 12 de advocacia criminal exclusiva. E o Dr. Maurício foi convocado por mim para falar sobre o momento sociopolítico e ideológico brasileiro e, fundamentalmente, sobre a atividade desses meninos da Universidade de São Paulo que se esticaram ali na Avenida Doutor Arnaldo, na Avenida Paulista, em protesto contra alguma coisa. O Dr. Maurício é jovem, menos jovem do que eles, mas faz parte desse organograma da juventude brasileira em plena ascensão. Diga alguma coisa a respeito, Maurício. Bom, obrigado primeiro pelo jovem, nem tanto, mas com os meus 13 anos de advocacia criminal, eu posso dizer que fiquei bastante entusiasmado com a manifestação dos estudantes da USP, que ousaram organizadamente expor suas ideias, suas críticas à intervenção truculenta da Polícia Militar na universidade e, sobretudo, sobre a contestação que eles põem ao policiamento que se convencionou fazer agora na Universidade de São Paulo, a pedido do reitor Rodas, visando a segurança dos estudantes após alguns episódios, até com um latrocínio recentemente ocorrido na Faculdade de Economia. Pois é, mas o que se afirma é que essa meninada queria fumar maconha sossegada, doutor Maurício. E agora, como é que se faz? É verdade, eu fui acadêmico também da dita FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e acredito que o que motivou de fato, sem dúvida, o evento foi a prisão de 3 estudantes daquela faculdade que estariam com posse de entorpecente ou usando, eu não sei ao certo. Fato é que o questionamento é: a polícia está no campus para policiar e impedir roubos, assaltos, crimes violentos, ou para se deter, aprender estudantes maconheiros que trafegam pelo campus com alguma liberdade há muitos anos? Há uma certa leniência quanto ao uso do entorpecente discreto em alguns recintos, em alguns departamentos da universidade, mas a questão mesmo é: a polícia está lá para quê? Acho que os estudantes se revoltaram sobretudo com o fato de que o policiamento contra roubo de veículos, latrocínios, que deveria ser o foco da polícia, se desviou para uma ação mais truculenta visando coibir uma praxis ilegal, bem verdade, mas uma praxis universitária, sem dúvida. Pois é, nós somos criminalistas, não? E temos defendido muita gente, ou algumas pessoas, polidas portando o chamado eufomânico, a maconha, um baseado, um fininho. No meu tempo de moleque, com uns 16, 17 anos, havia um maconheiro na esquina da minha casa. Era alguma coisa absolutamente aterrorizante. Chamava-se Juquinha. Ele demonstrava a força dele, Maurício. Havia um poste na esquina e o poste tinha uma lâmpada que era meio bruxuleante, meio desengonçada dos fios de introdução à força elétrica. E o Juquinha, para demonstrar que ele era o potente, dava uma cabeçada no poste. Quando ele cabeceava o poste, a repercussão da cabeçada da lâmpada fazia a lâmpada se apagar. Então a meninada ficava horrorizada e com o baseado que o Juquinha portava. E eu nunca tive contato com essas coisas. No meu tempo, maconha era o pior. Hoje parece que é brincadeira de criança. Vocês que são mais jovens podem dizer mais do que eu. Como é que é o negócio hoje? Como é que essa meninada vê? Depois a gente fala um pouquinho da Polícia Militar. A sensação que eu tenho, doutor Paulo, é que de fato, já não tão jovem como disse, mas mais uma vez muito obrigado,
que a maconha já não é a droga do momento, né? Dos anos 90 para cá você já tem as balinhas de êxtase usadas em festas, a cocaína ganhou outra dimensão e sobretudo o crack, que está permeando a sociedade, não só mais os marginais, mas também a parte da elite, quando se vê avançada no uso de droga, muitas vezes está enfrentando esse problema. Que é terrível, não? Terrível, terrível. A maconha, na verdade, ela é usada por muitos estudantes, não só estudantes, mas por muitas pessoas. Segundo estudos, das drogas ilegais a mais utilizada por jovens no Brasil, perdendo apenas para o uso do álcool, né, que é uma droga legal. Mas me parece que há uma variação maior das drogas e os Juquinha Testa de Ferro já não aterrorizam tanto. Muitas vezes hoje em dia eles estão mais para Dom Juan do que para Juquinhas, infelizmente. Pois então, eu tenho a sensação de que esses meninos da Universidade de São Paulo têm razão, sim. Porque existe alguma coisa que se chama o inconsciente relativo ao tempo passado. E lá no passado, a Polícia Militar invadiu a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Me lembro bem, eu estava lá. Naquela época eu era menos velho. Eu tinha uns 40 anos, 30 anos, eu estava lá. E havia um major de nome Erasmo Dias que invadiu o Lago de São Francisco com bombas de gás lacrimogênio. Eu saí de lá amparado pela vice-governadora do estado, a Ivete Cerise Ferreira. O marido era vice-governador, mandou buscá-la e eu me encostei, evidentemente, na guarda pessoal, porque saí com a vice-governadora. E era garantia de inanidade. Mas os estudantes apanharam, foram surrados. Na PUC houve, inclusive, a deflagração de bombas que queimaram seriamente 2 meninas, coisa que até hoje está por baixo dos panos da punição. Então o menino, embora não tenha participado disso, porque naquela época nem havia nascido, tem a Polícia Militar como alguma coisa tenebrosa. Não é a revolta contra o uso da maconha, é a rebelião contra a expectativa de repetição daquilo que aconteceu. Por isso os meninos, embora revoltados aparentemente em relação ao uso da maconha, estão sim tentando impedir que o passado retorne. E esse passado pode retornar, doutor Maurício? Vivemos hoje, talvez, num regime democrático razoavelmente bem consolidado, de 88 a cá, mas não podemos esquecer que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas tem entre seus alunos os historiadores, ou futuros historiadores. Então, talvez os eflúvios de 68, seja dos estudantes parisienses, seja daqueles que degladiaram na Maria Antônia, ou daqueles que estavam na PUC, na São Francisco, quando da invasão, fazem parte dessa memória presente da mentalidade estudantil. Eu digo, fui aluno na Universidade de São Paulo, especialmente na Faculdade de História, nos anos 90, e essa discussão já se pautava. Havia já problema de segurança no campus. E os estudantes, sobretudo da Faculdade de Filosofia, tinham muito medo do comportamento da polícia militar, de que a permissão do policiamento pudesse incorrer em algum tipo de arbítrio. Normalmente porque, infelizmente, a polícia militar parece que ainda não entendeu muito bem as balizas democráticas e o comportamento adequado. Até o próprio Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, ontem falava sobre isso. Policiamento no campus talvez, mas com tropa de choque, talvez esteja havendo um certo excesso. Como dizia o poeta Arnaldo Antunes, polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Ou seja, que a polícia militar, se ao campus for, que se preocupe especialmente com os crimes contra a vida, com os crimes contra o patrimônio. E os estudantes, é óbvio, o policial não pode prevaricar, mas se deter a prender estudante maconheiro, não me parece que vai agregar nada de melhor para a nossa sociedade. Vai ficar gerando esse tipo de conflito. O que é bacana do lado dos estudantes é ver que essa resistência civil organizada traz um quê de indignação
que, se for além da questão do uso ou não do entorpecente, pode ser muito bacana para mostrar que a juventude tem capacidade de mobilização e pode se subordinar contra qualquer tipo de arbítrio, que isso valha para outras coisas e que esse perfil acadêmico se transforme depois num perfil na vida adulta dos jovens reivindicadores da Universidade de São Paulo. Pois é. Eu, quando era professor de processo penal, já fui importante. Era professor titulado, como lá o experimento Dr. Potts. Pitigrilli não. Pitigrilli. O Dr. Potts era todo cheio das medalhas, dos galardões. Um dia ele se cansou e foi para a África. E na África ele virou curandeiro. Mas como ele era um bom médico, ele curava os índios lá, os nacionais, muito mais do que o pajé. Ficaram com o ciúme dele, ele foi processado. Processado porque não era curandeiro. E ele foi obrigado a abrir o baú, pegar os medalhões dele, colocar tudo no peito e dizer assim: não, eu sou o Dr. Potts, eu sou um indivíduo muito importante como médico e cirurgião. Naquele tempo em que eu era professor universitário, eu parei de lecionar porque eu queria ensinar os meninos a dizerem não. E todo mundo ensinava a juventude a obedecer. Já havia o corpo docente formado por juízes, por eminentes promotores públicos, e são extremamente disciplinados. Um juiz não pode ensinar o discente a desobedecer. Um representante do Ministério Público, embora muito culto, não pode ensinar ao menino a arte da desobediência. E nós talvez precisemos, no Brasil de hoje, que se instale uma cadeira nova, a cadeira do dizer não. No 5º ano, por exemplo, na hora em que o menino sai, em vez de haver a cadeira de instrução moral e cívica, que foi implantada no tempo da ditadura, agora não existe mais, mas naquele tempo existia, implantar-se uma cadeira da desobediência cívica. Vamos desobedecer, não é? Vamos ir à Avenida Paulista a fazer a nossa resistência à censura que está sendo executada contra o povo brasileiro. Hoje a gente acorda com uma sensação de uma coerção física até, não, doutor Maurício? É verdade. Acho até que, pensando que é bastante presente e respeitado o pensamento marxista ali na Faculdade de Filosofia da USP, vale o bordão: acadêmicos de toda sorte, subordinai-vos. Nós advogados podemos, né? Resistência civil, talvez a moda do grande advogado Gandhi, depois líder espiritual indiano, que demonstrou que sim, podemos resistir, devemos resistir. Uma resistência valente, não é uma resistência em silêncio, não, porque Gandhi foi assassinado, acabou morto. Nós queremos resistir e sobreviver. E tenho dito,